Fora da Caixa. A análise dos fatos que marcam a atualidade. Às quintas-feiras é com muito gosto que recebemos neste Fora da Caixa Francisco Tavares para análise e o comentário dos temas e assuntos que estão a marcar a atualidade informativa. Francisco, bom dia. Vamos começar por olhar pelos dados, os dados mais relevantes deste terceiro inquérito sobre governança, paz e segurança, referente a 2023, um estudo divulgado anteontem pelo Instituto Nacional de Estatística, que de vez menos cabo-verdianos têm percepção de que os políticos respondam às suas preocupações e necessidades, de acordo com o inquérito divulgado pelo INE. Estima-se que 14,2% da população com 18 anos ou mais tem a percepção de que os políticos respondem às preocupações e necessidades da população. Há outros dados. Que sinais, Francisco, é que este estudo do INE transmite? Muito bom dia a todos os trabalhadores da rádio e aos radiovintes no país e na diáspora. Primeiramente, eu queria felicitar o INE pela realização deste estudo. Aliás, o INE é líder mundial nesta área, quem detém a metodologia, e desejar pleno sucesso ao Instituto Nacional de Estatística. Portanto, estes dados são muito importantes para o posicionamento da classe política, mas também são muito importantes para se analisar o posicionamento que a população tem sobre os políticos. Portanto, nós não podemos ficar por esses indicadores. Claro. O INE tem cientistas, e é claro que o INE só faz análise positiva. Não pode ir além disso para não perder a sua independência. Portanto, não pode fazer interpretações, é isso, não é? Pode fazer interpretações tanto dos indicadores, mas até o limite do que se chama de análise positiva. Mas nós temos vários cientistas na academia em Cabo Verde, designadamente na área da ciência política, e eu aproveito este momento para lançar o apelo aos cientistas que nós temos da UNICEF e a outras instituições de ensino superior e também ao INE, no sentido de disponibilizar os microdados para que analisem em detalhe e conheçam as determinantes. Porque, veja, se apenas 14,2% da população tem percepção que os políticos respondem às preocupações e necessidades da população, no entanto, esta percepção é positiva para 66% da população, no que tem a ver com a educação. Com a educação. Ela é 50% no que tem a ver com a segurança social, entre outros. Portanto, agora, por que é que eu digo que é necessário aprofundar a análise? Exatamente porque existem um conjunto de hipóteses de trabalho que devem ser trabalhadas. Primeiramente, portanto, se a população tem uma percepção fraca, baixa, de que os políticos respondem às suas preocupações, certamente tem a ver com o facto de também a população dialogar pouco com os políticos. Os políticos podem julgar que estão a dialogar bem com a população, mas o diálogo ser fraco. Aliás, se este inquérito apanhar sobretudo jovens, terá a apanhar exatamente o segmento que dialoga de costas com a classe política. Portanto, se eu não dialogo contigo, eu posso fazer boas políticas, mas dificilmente eu posso até acertar. Mas dificilmente se não dialogo contigo, exatamente porque não dialogamos, eu posso fazer boas políticas, mas que não vão do teu... Ou simplesmente porque tu não participas no processo. Porque acreditar nas políticas, acreditar nas decisões, depende também da participação na decisão. Mas este estudo vem confirmar aquilo também que a Afrosondagem tem vindo a mostrar, um distanciamento entre, digamos, o eleito e os eleitores, em que os políticos aparecem só na altura das campanhas eleitorais e depois há um distanciamento. Pois. E então, há um segundo aspecto que eu queria salientar, que é o seguinte, que é o facto de nós sermos um meio pequeno.
no meio pequeno, com elevadas desigualdades, normalmente o nível de satisfação não se eleva facilmente. Ou seja, eu e tu, senhor jornalista, cada um de nós tem um Toyota Corolla. Deslocamos do Palmarejo para a rádio. Amanhã, portanto, o Toyota Corolla serve-nos perfeitamente. Amanhã eu compro um Jeep, que é desnecessário para uma deslocação, simples uma deslocação entre Palmarejo e aqui, a tua satisfação baixa. Não é porque baixou o teu conforto, baixou a tua segurança. Não, simplesmente porque nós estávamos juntos, ganhamos a mesma coisa, trabalhamos juntos, mas agora tenho mais. E isto em sociedades, ou seja, a sociedade pequena, isto dá para ostentar, e a ostentação baixa a satisfação. O terceiro aspecto aqui importante terá a ver com, exatamente também com a comunicação entre os políticos e a população. E veja que as coisas pouco se alteraram desde 2013. Em 2013 estávamos a 7%, 15,7% em 2016, portanto foi-se deteriorando, agora 14,2%. Portanto, nós devemos ter em conta o terceiro aspecto, é que há, sim, em Cabo Verde, muita diabolização dos políticos. Há muita diabolização dos políticos e isto é injusto. É injusto e é um perigo para Cabo Verde. É injusto porque a política é feita de políticos. Se há satisfação com a educação, é porque há política educativa que responda em larga escala às expectativas da população. Se há satisfação com a área da saúde, por exemplo, e segurança social, é porque há políticos que respondem em larga escala às expectativas da população. Portanto, os políticos estão na linha da frente, são os principais protagonistas da democracia. Não há democracia sem políticos. E por isso que eu considero que é injusto. Injusto porquê? Exatamente porque neste interregno nós tivemos vários anos de seca, mas a fome não aumentou em Cabo Verde. Nós passamos por uma pandemia, mas a classe política, o Parlamento, esteve ao serviço da população de Cabo Verde, continuou a funcionar e as câmaras municipais trabalharam de sol a sol. O governo trabalhou de sol a sol e respondemos de forma exemplar no combate à pandemia e na salvação da economia cabo-verdiana. Veio a guerra na Ucrânia, idem. Portanto, e mais... Francisco, mas o que é que está a dizer então que os cabo-verdianos, pelo menos as pessoas que foram ouvidas em sede desse inquérito, são ingratas, quer dizer, não têm atenção estes argumentos que estes fatores que acaba de evidenciar. Nesse interregno, a pobreza reduziu-se de 35% em 2015 para 26% em 2019, aumentou com a pandemia e estava em 22% em 2022. Nós passamos de um PIB, nesse interregno, o PIB de Cabo Verde multiplicou-se por 1,6 vezes. Aumentou a credibilidade e a relevância de Cabo Verde. Portanto, este desencontro entre a relevância da política e a relevância dos políticos e o que a população pensa deve ser... Eu quero simplesmente dizer que esta matéria merece ser aprofundada. E este é um desafio aos cientistas para pegarem dos dados e trabalharem. Eu apenas avancei algumas hipóteses. Primeiramente, é o facto de o diálogo entre os políticos e a população não deve ser um diálogo eficiente e, sobretudo, se a maioria dos inquiridos forem jovens. Por um lado. Por outro lado, a questão das desigualdades. Também a questão das desigualdades. Em terceiro, nós temos todo o fenómeno das redes sociais e há muita diabolização dos políticos, não só em Cabo Verde. Lá fora, e a moda pega também em Cabo Verde, né? Sim, há um desencanto em relação aos políticos. São esses aspectos que devem ser devidamente clarificados. Para quê? Exatamente para que se possa tomar medidas para se inverter esta tendência, porque essa tendência é perigosa. Não há democracia sem políticos. Não há desenvolvimento sem políticos. Eles estão na linha da frente.
Portanto, para se inverter a tendência, dignariamente, no que tem a ver Mas no seu com... ponto de vista, o que é que falha então, tendo em conta toda a performance que diz que os políticos têm tido no sentido o país de... Sim, o país, sim, no sentido de ultrapassar, digamos, as dificuldades, a pandemia, a guerra, o que é que falha? Porque a percepção das pessoas é que os políticos não estão a responder. Eu não estou em condição de responder o que é que falha. Se eu fizer isto agora, estarei a não ser honesto com a minha ciência, né? A minha ciência, como eu disse, estes são apenas alguns indicadores. Há que realizar análises mais detalhadas, ver as determinantes. Porquê? Quem maioritariamente posiciona-se assim e porquê posiciona-se assim? E, se necessário, realizar mais estudos, exatamente para que se possa adotar medidas para se inverter a tendência. Aliás, há um dado importante, é que menos da população cabo-verdiana, 39,8%, considera que os processos de tomada de decisão na governação inclusivos e adequados. Exatamente. São esses aspectos que devem ser aprofundados. Portanto, a participação no processo decisório, o diálogo entre os políticos e a população. E é por isso que eu aproveito para mais uma vez, essa terceira vez, deixar este apelo. O governo deve realizar um estudo sobre as expectativas dos jovens para disseminar para todos os autarcas, para todos os órgãos de soberania, no sentido de se alinhar políticas públicas visando a convergência com as expectativas dos jovens, porque o Cabo Verde de hoje é deles, Cabo Verde da manhã é deles. É deles. E como é que olha para este dado? 46,6% da população declarou estar satisfeita ou muito satisfeita com a forma como a democracia tem funcionado. É a percepção que as pessoas têm sobre a democracia. Até devia ser muito mais elevada, porque lá fora, veja, que a cotação de Cabo Verde lá fora, em matéria de democracia, ela é muito elevada. Ela é muito elevada. Portanto, realizar esses estudos exatamente e aprofundar realizar estudos científicos a partir deste inquérito do INE, realizar estudos sobre as expectativas dos jovens, por forma, inclusive, a que se possa melhorar a comunicação entre a classe política e a população. E neste particular, eu lhe deixo o apelo ao Parlamento. O Parlamento é o centro do poder. Mais uma vez, digo que o Parlamento deve criar no seu seio um centro de estudos políticos para cuidar de matérias dessa natureza. Isto dará mais relevância ao Parlamento. Muito bem, Francisco, vamos aproveitar já agora que estamos a falar do Parlamento. O Primeiro-Ministro esteve ontem em debate, o debate mensal deste mês de maio sobre crescimento e políticas de emprego, com muitas leituras desencontradas. O que é que reteve desse debate de ontem com o Primeiro-Ministro? Muito bem. As leituras são desencontradas, mas os dados não se desencontram, não é? Felizmente. É por isso que há uma instituição de estatística independente. Este é um dos maiores ganhos da história de Cabo Verde. Ter uma instituição estatística independente. Portanto, o emprego, temos menos gente empregada que tínhamos em 2015. Menos gente empregada do que tínhamos em 2015. Em 2015 tínhamos 194 mil, agora temos 190 mil. Reduziu-se a taxa de desemprego. Nós temos hoje cada vez menor proporção de pessoas e cada vez menos gente com emprego informal, ou seja, reduz-se a informalidade. E este é um sinal muito positivo para Cabo Verde. E este não é o único sinal. A informalidade reduziu-se, portanto, nós estávamos em 61,7% em 2015, passamos para 48,7% em 2023. Da mesma forma, do mesmo passo, nós passamos de 33 mil unidades de produção informal em 2015 a cerca de 20 mil em 2023. Ora, e nesse entregue nós passamos de 9 mil e tal empresas a cerca de 18 mil empresas. Nós passamos de cerca de 400 pessoas no regime REMP, no INPS, a cerca de 26 mil. Ou seja, são evidências
de que a formalização está melhor. Isso é importante para a economia. Diz a oposição que a economia, em vez de criar, está a destruir postos de trabalho. São 19 mil postos de trabalho. Quer clarificar-nos e elucidar-nos em relação Nós vamos chegar lá. Mas outro aspecto importante é que cada vez mais quem gera emprego é o setor empresarial privado. Nós passamos de 34,7% em 2015, emprego gerado pelo setor empresarial privado, para 47,2%. Já quase estamos a atingir a meta do PETS. Estes são elementos importantes, tal como também a redução da taxa dos NEETs. Sim, senhor. Como eu disse, temos menos gente empregada do que tínhamos em 2015. Houve muita destruição de emprego. Ou seja, se nós saldarmos entre 2015 e 2023, o saldo é negativo de 4 mil e tal empregos. Mas se fizermos o saldo entre 2016 e 2023, porque 2016 foi um ano ótimo, o saldo é negativo de cerca de 19.300 empregos. Porque é que isto está a acontecer? E esses empregos foram sobretudo destruídos pelo setor primário. E tem a ver com o quê? Tem a ver sobretudo com a nossa agricultura. E aqui eu peço licença para trazer o seguinte. Nós já vamos com 49 anos de independência, com muito investimento feito na área da agricultura. Inclusive, se nós pegarmos os últimos 15 anos do governo anterior, são cerca de 40 milhões de contos investidos. Muito investimento. Mas temos cada vez mais gente a abandonar o campo. Tivemos. E sobretudo, a nossa agricultura não ganhou resiliência. Se chover, se tivermos sequência de anos de bons anos de boas chuvas, temos agricultura. Se não, então não ganhou resiliência. E as barragens, Francisco? As barragens funcionam quando chove. Portanto, aqui há questões de opções de investimento, né? Se em vez de barragens se tivesse investido na desalinização da água, nós estaríamos lá. Portanto, nós temos neste momento então urgências, para não dizer emergências, a resolver. A transição energética tem que acelerar para que nós possamos produzir água dessalinizada com energias renováveis, água dessalinizada para rega, para nós podermos colocar longe de nós situações de emergência hídrica. Há um projeto da Hungria, há um projeto financiado pela Hungria nesse sentido, não é? De sinalização de água para a agricultura. Ainda é pouco, portanto, muito mais se pode fazer e eu espero que se mobilize ainda muito mais. Portanto, nós temos que construir resiliência na agricultura com mais água de fonte inesgotável, a água do mar, dessalinizada, preços reduzidos, ou seja, com recurso a energias renováveis. Portanto, com isto, nós vamos ter previsibilidade na agricultura. Com isso, podemos criar uma classe empresarial na área da agricultura e ter contratos com os hotéis e com as grandes superfícies e desta forma ter uma agricultura que seja competitiva, que atrai investimento privado, que gere emprego, que dê de comer aos turistas, não é? E que gere emprego, que gere muito valor acrescentado. Ou seja, a agricultura deve passar de 4% para cerca de 15% do PIB. Deve passar do que atualmente gera como emprego, já esteve em 41 mil, tem potencial para atingir 58 mil. É assim a ambição 2030. Portanto, uma agricultura que gera emprego para os jovens, emprego qualificado, e assim contribua para reduzir as desigualdades, a pobreza e as assimetrias regionais. Agricultura, portanto, procurar resiliência na agricultura. Com isto, nós não vamos ter o setor primário a destruir empregos desta forma. Agora, daqui para frente, portanto, nós estamos hoje numa posição interessante. Eu digo uma posição interessante. Porque temos melhores condições em termos de credibilidade credibilidade a nível internacional.
Nós temos... Já está a falar aqui da nova avaliação feita pela Fitch Ratings, que melhora, digamos, o risco do país. E o risco do país. Temos boa gestão de políticas macroeconómicas. Nós temos um contexto muito favorável ao investimento na economia azul, na economia digital, com a conclusão do Parque Tecnológico. O turismo está a crescer. Está a crescer acima das nossas, não só expectativas, das nossas previsões, de forma que o país vai ganhando, inclusive, escala. Mas o tempo está a diminuir. O tempo está a diminuir, sim. Então nós temos que acelerar e aproveitar as oportunidades. E aproveitar as oportunidades. Portanto, há medidas a tomar. Ou seja, estamos em condições de... E ao mesmo tempo, qualificamos muito a mão de obra. E continua um grande investimento na qualificação da mão de obra. E temos um bom ecossistema de financiamento da economia e vai-se ainda aperfeiçoando. Portanto, mas nós temos uma taxa de desemprego jovem bastante considerável. Bastante considerável, mas que pode ser reduzida. São poucos jovens. São 17 e tal mil jovens, né? Portanto, é pouco. É pouco para o potencial que a nossa economia tem. Portanto, é continuar a qualificação dos jovens, inclusive, mas também melhorar o acesso ao ensino superior, que é baixíssimo. Melhorar o acesso ao ensino superior, ensino superior de qualidade. Francisco, já agora esclareça aos nossos ouvintes. O potencial de crescimento da economia é de 5% ou é de 7%? Não chega lá. O potencial, a última avaliação estava em a volta de 2%. Esse é o potencial. Agora, quando a economia cresce 5%, cresce acima do potencial. Nós temos que aumentar o potencial, porque quando a economia cresce abaixo do potencial é porque há sérios problemas. Né? Bom, o governador do Banco de Cabo Verde disse uma vez que o potencial é de 5%. Mas o governo estima crescer até 7%. Não, o crescimento... Nós estamos aqui a fazer alguma confusão. A taxa de crescimento da economia é de volta de 5%. Mas o nosso potencial é inferior. Eu não vou referir-me a ele agora porque os cálculos datam de há muitos anos atrás. Então dificilmente vamos chegar aos 2 dígitos de crescimento. Muita coisa pode... Não, aos 2 dígitos podemos chegar. Porque... Olha, já chegamos. Nós costumamos chegar lá. Mesmo com o governo anterior chegámos a 2 dígitos. Isto foi por altura dos exercícios da NATO em Cabo Verde. Não, a 2 dígitos chegámos em 2022, 17%. Sim, 17% por causa da retoma e da recuperação da economia. Exatamente, sim. Mas dizia tanto, continuar o investimento na qualificação, não apenas a formação profissional, mas também a formação superior. Nós não podemos contentar-nos de ter 19% de jovens dos 18, 24 anos no ensino superior. Nós temos que atingir 30, 35, 40 ou 50%. Isto é pouco. E cuidar das reformas na educação para corrigir os problemas de capital humano que o estudo do Banco Mundial constatou recentemente. Ou seja, os resultados da aprendizagem que têm que ser profundamente melhorados. E eu auguro a pacificação do Ministério da Educação com os professores para que haja cada vez maior dedicação ao aprofundamento da reforma. Reduzir os custos energéticos, os custos de fatores e avançar com o desenvolvimento empresarial, não é? E, nomeadamente, aprofundar a reforma do setor empresarial do Estado, continuar as privatizações e cuidar da diversificação da economia. E o que é que, já agora aproveitemos estes minutos que nos restam para olharmos para essa avaliação da agência de notação financeira Fitch Ratings, que melhorou a avaliação da qualidade de crédito soberano de Cabo Verde para o nível B, portanto estava no nível B-. O que é que isto quer dizer na prática? O rating, tanto são avaliações das agências, de classificação do risco, sobre a qualidade do crédito, ou seja, sobre a capacidade do país honrar suas obrigações financeiras integralmente e nos prazos. Para isso é que se faz o rating. Portanto, tem em conta designadamente o desempenho financeiro do país,
tem em conta a capacidade de pagamento da dívida, tem em conta a estabilidade e, como eu disse tanto, avalia sobretudo o risco de pagar ou não pagar a dívida, né? Não pagar a dívida. É muito importante Cabo Verde ter passado para B. Estamos em B mais desde B menos desde 2020. Portanto, voltamos ao nível em que estávamos em 2019, né? Mas não podemos contentar-nos, portanto, não podemos agora dormir à sombra da bananeira. Já podemos endividar. Não podemos dormir à sombra da bananeira, porque Cabo Verde continua a ser um país. Aliás, a Fitch Ratings ainda chama a atenção, que a dívida ainda continua alta. Cabo Verde continua a ser um país altamente endividado, porém, a nossa dívida é sobretudo concessional. A nossa capacidade de pagamento de dívida ela é boa, tendo em conta o peso do serviço da dívida com relação às exportações, com relação ao PIB, mas nós não podemos dormir à sombra da bananeira. Nós temos que sair do B para ir para o A, até chegar ao A mais. Até chegar ao A mais. Para isso o que é que é preciso? Nós queremos ser... O que é preciso? Exato. E então... Melhorar o ambiente de negócio, reformas... Há uma coisa que está sendo feita. Bom, para já, a consolidação orçamental. Isto é muito importante. Consideração orçamental, para você ter consideração orçamental e a redução da trajetória da dívida. Como? Portanto, as tais políticas de contas certas. Exato. Tem a ver com o financiamento da economia, tanto melhorar as receitas próprias pelo alargamento da base, e veja que nós temos possibilidades para fazer isto. Portanto, o Fundo Monetário Internacional considera que nós temos um nível de receitas que é sólido, mas que a nossa carga fiscal, que hoje é 19,8%, pode ir até 27%. E hoje já financiamos 64% do nosso orçamento com recursos internos. Portanto, é nós continuarmos com a reforma fiscal, por forma a alargar a base, a melhorar cada vez mais a eficiência fiscal, a eficiência da máquina fiscal, e por esta via, então, termos cada vez menos necessidade de recurso a financiamento externo, bem como a financiamento interno. Ora, para além disso, agora é necessário continuar também a racionalizar as despesas. E, sobretudo, promover o crescimento económico. Ou seja, realizar o potencial que este país tem na área da economia azul. Nós já falamos aqui várias vezes da área das pescas, da área dos estaleiros navais, entre outros. Promover o crescimento económico, realizando o potencial que este país tem na área da economia azul, da economia digital, da agricultura, do turismo. Continuar a agenda de privatizações para ganharmos mais eficiência, ganharmos mercado. Continuar a ter uma gestão macroeconómica sã e, sobretudo, muita atenção aos riscos fiscais. E é por isso que devemos continuar com a agenda de privatizações e concessões, muita atenção aos riscos fiscais. Assim fazendo, portanto, explorando melhor o potencial que nós temos. Muito bem, isso já ficou claro. Consolidando o nosso percurso continuar com o percurso de consolidação orçamental, continuando a melhorar as receitas e a gerir os riscos fiscais. Portanto, nós temos condições para ir melhorando a nossa classificação e Cabo Verde ser cada vez mais um país credível para o financiamento da internacional. Muito bem. Francisco Tavares, obrigado por ter vindo ao nosso Fora da Caixa, edição para esta quinta-feira. Também estamos no fecho no final desta edição do Bom Dia Cabo Verde.